Nós vamos continuar aqui estudando a carta de Tiago. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 4 e nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, versos 1 ao 10, diz assim: De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais que sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muitos ciúmes. Todavia, Ele nos dá a maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos por mais este tempo que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua Sagrada Escritura. Pai querido, fala conosco. Abre o nosso entendimento, nos dê, Senhor, sabedoria para compreender esse texto, ao mesmo tempo que o Teu Espírito possa estar trabalhando em nós, para nos transformar e nos aperfeiçoar e nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Fala conosco e glorifica o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Tiago faz aqui uma pergunta um tanto desconcertante, né? Porque quando a gente pensa aqui e levarmos em consideração que Tiago não está perguntando isso para descrentes. Ele não está falando com pessoas do mundo. Ele não está falando com pessoas que não têm conhecimento das Escrituras, que não sabem a respeito de Cristo. Ele não está falando com pessoas que não têm envolvimento, nem conhecimento da Sagrada Escritura. Não, Tiago está fazendo essa pergunta para cristãos, aqueles que estavam reunidos numa igreja local, pessoas que pertenciam ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. Ele está escrevendo para a igreja do Senhor. E aí, queridos, surge a pergunta: como é possível que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tenha problemas que Tiago diz aqui, guerras e contendas em seu meio? E é isso que a gente vai tentar entender aqui. E o título que eu quero dar para essa mensagem é uma pergunta: guerra na igreja? E nós vamos então estudar a raiz do conflito e a solução em Cristo. E hoje a gente não vai conseguir falar tudo, então a gente vai falar hoje aqui sobre a raiz do conflito. E se Deus permitir, na semana que vem a gente fala sobre a solução em Cristo. Então, queridos, o que acontece aqui? Não há dúvida nenhuma de que a causa destas guerras entre os irmãos não é outra a não ser, como Tiago diz aqui, a busca
desenfreada pelo prazer. A vontade própria, sem a orientação ou sem um controle divino, ela conduz o homem sempre em direção a guerrear pelos seus direitos, os seus direitos e os seus desejos. E nesse texto, então, Tiago aborda a origem dos conflitos, das discórdias entre os irmãos, apontando para desejos egoístas como a raiz de todo o problema. E ele, então, confronta aqui os seus leitores com uma questão fundamental. Qual é o propósito de vocês, o propósito que vocês têm na vida? Submeter-se à vontade de Deus ou, pelo contrário, satisfazer seus próprios desejos com os prazeres deste mundo? É uma pergunta que a gente precisa saber responder. Qual o propósito que nós temos na vida? E então Tiago mostra que quando o prazer se torna o centro da vida, quando o prazer se torna uma busca desenfreada, quando a vontade própria, sem a orientação de Deus, quando isto se torna o centro, então isso sempre vai conduzir o homem a guerrear pelos seus direitos, a guerrear pelos seus desejos, e o resultado inevitável, então, não vai ser uma satisfação. Ele pode buscar isto, mas ele não vai conseguir, porque em vez disso vai surgir o quê? Tiago diz aqui, discórdias. Vai surgir o ódio, a inveja, a divisão. A busca desenfreada por prazeres sempre vai transformar os relacionamentos em campo de batalha, em choques repentinos de inimizades e um ressentimento duradouro. Quando a gente olha para a nossa sociedade, olha até mesmo para a igreja, a gente vai perceber que entre marido e mulher há contendas, ou não? Entre pais e filhos, entre irmãos na igreja. E essas contendas se levantam porque cada um está procurando alguma vantagem, algum tipo de prazer que sempre vai lesar ou prejudicar o outro que vai também reagir. E assim o conflito se cria entre pessoas, entre comunidades e até mesmo entre países. E aí a gente vai pensar no seguinte: por que existem advogados? Por que existem juízes? Por que existem tribunais? Por que existem exércitos? Tudo isso surgiu, foram levantados para procurar resolver justamente essas contendas que surgem, porque o forte desejo pelo prazer mexeu com um outro que quer aumentar ou manter o seu prazer também. Ok? Então, essa questão de conflitos, de guerras, é uma análise que não é exclusiva aqui de Tiago. Se a gente estudar a história, a gente vai ver que ao longo da história, pensadores observaram que a raiz dos conflitos humanos está nos desejos desordenados. Quando o coração é governado pela cobiça, seja por dinheiro, seja por poder, por prazer, reconhecimento, a convivência sempre vai se romper. O egoísmo prevalece e a vida espiritual entra em declínio. A vida espiritual é totalmente comprometida. Quando a gente observa a sociedade humana, a gente sempre vai perceber também um complexo de atitudes de competição e rivalidades, e elas sempre vão gerar ódio entre as partes. Veja, como eu disse, isso não é um pensamento exclusivo aqui de Tiago. Os livros dos judeus mostram que Filo de Alexandria, que foi contemporâneo de Paulo, de Jesus, ele escreveu o seguinte:
Considerem a contínua guerra que prevalece entre os homens até em tempos de paz, a qual existe não só entre nações, países e cidades, mas também entre as casas particulares, nas famílias, ou, mais ainda, está presente em cada indivíduo. Observem a inexprimível tempestade que ruge nas almas dos homens, excitada pelo violento ímpeto dos assuntos da vida. E eu lhes perguntarei se há alguém que possa desfrutar de tranquilidade no meio do fluxo deste mar enfurecido. Então, diante das palavras aqui de Filo, a gente percebe que a causa da raiz desse incessante conflito não é outra senão o desejo das pessoas. E Filo, na sua interpretação deste problema, ele assinala os 10 mandamentos. Ele diz: os 10 mandamentos culminam na proibição da cobiça, ou seja, do desejo, porque o desejo é a pior de todas as paixões da alma. E ele pergunta: não é devido a essa paixão que se rompem as relações e a natural boa vontade se transforma em desesperada inimizade? Não é por isso que vastas e populosas nações são desoladas por desavenças internas? Não é por isso que a terra e o mar estão sempre cheios de novos desastres por causa de operações militares e de batalhas navais? As guerras famosas, por serem trágicas, surgiram de uma fonte: o desejo, seja de dinheiro, de glória ou de prazer, porque por estas coisas, a raça humana se torna louca. Que observação, né, queridos? Então veja, o desejo é a raiz de todos os males que arruinam a vida e dividem os homens. E quando a gente olha para as Escrituras, lá no Novo Testamento, nós vamos ver que a busca por prazeres mundanos é vista como uma ameaça à vida espiritual. Quando Jesus estava ensinando a respeito, ali na parábola das sementes, do semeador, Jesus vai citar que cuidados, riquezas e prazeres desta vida sufocam a boa semente, sufocam a fé. Isso está lá em Lucas capítulo 8, verso 14. E Paulo vai dizer em Tito capítulo 3, verso 3, que isso transforma as pessoas em escrava de suas paixões, o que também abre o caminho para a malícia, para a inveja e para o ódio. Então, no fim, a vida se resume a uma escolha: agradar a si mesmo ou agradar a Deus. Quando o homem vive para si, o mundo se transforma num campo de conflitos. Quando ele vive para Deus, ele aprende a amar, perdoar e servir. Amém, queridos? Então, vamos aqui ao texto, né? A pergunta de Tiago. Ele começa com uma pergunta bem forte aqui: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? E uma dúvida muito comum que os comentaristas não conseguem chegar a uma conclusão é: Tiago está falando aqui de brigas físicas ou verbais? Porque a palavra que Tiago usa aqui, ela pode significar guerra de verdade, né, hostilidade. E muitas vezes no Novo Testamento essa palavra que Tiago usa aqui aparece no contexto de guerra entre nações. E em outros aparece como conflitos internos. Então, o que Tiago está dizendo aqui pode ser levado para os dois lados: uma guerra física ou uma guerra verbal. Alguns estudiosos acham que Tiago está falando de forma metafórica, mas realmente não existe uma certeza.
quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que a violência religiosa era muito comum lá no Antigo Testamento e no princípio, do Novo Testamento. A gente pode olhar para o próprio apóstolo Paulo, que antes, em nome do Senhor, em nome de Deus, ele perseguiu cristãos, ele colocou muitos na cadeia e foi responsável pela morte de vários cristãos, inclusive a morte de Estevão. Então, a história da igreja mostra que esses conflitos, eles sempre existiram. Se a gente olhar, em nome de Deus, foram feitas as cruzadas. Quem ainda não ouviu falar das cruzadas? Quanta gente morreu nessas cruzadas? Porque eles matavam mesmo, sem dó, sem piedade. E se a gente pensar na época da Reforma, quando houve aquele conflito entre os católicos e os protestantes, quanta gente também foi morta. E se a gente pensar na Inquisição da igreja, quanta gente que discordou da igreja foram mortos. Então, queridos, a história mostra que a guerra real, física, já aconteceu e talvez continue acontecendo, e tudo em nome de Deus. Então, Tiago pode estar falando aqui tanto de violência real quanto verbal entre os cristãos. E tudo indica que a pergunta de Tiago aqui é dirigida especialmente para os mestres. Mas esses mestres são aqueles mestres que se fizeram mestres. Tiago diz lá, nós já estudamos, não queiram muitos de vós serem mestres. Por que ele fala isso? Porque muita gente estava se levantando como mestre. Você percebe como as coisas acontecem, como a maioria das pessoas não querem ouvir, elas querem ensinar. É verdade? A maioria das pessoas querem ensinar e não ouvir. E Tiago fala, olha, não queiram muitos de vós serem mestres, porque você se levanta como mestre, você vai ter que responder por isso. E o que a gente vê hoje, querida, uma guerra na internet, porque alguém expõe um pensamento, e aí vem aquela chuva de comentários criticando. Mas se você pensa diferente, faz o seu post e fala o que você pensa. Por que você tem que atacar o outro para falar aquilo que você pensa? Não é verdade? Por que isso acontece? Porque as pessoas querem ensinar. Não, eu tenho razão, eu sei o que realmente isso significa. Então, provavelmente, Tiago está falando com essas pessoas que são aqueles que realmente causam os problemas, as guerras dentro da igreja. Porque eles sempre querem ensinar os seus pontos de vista e brigam por isso, E Tiago quer que cada um olhe para dentro de si. E então Tiago vai responder a pergunta que ele faz com uma outra pergunta. E ele diz, será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? E a resposta que Tiago está esperando é que sim, que os problemas vêm dos desejos interiores. Se a gente pensar aqui no contexto dos mestres, esse desejo pode ser de poder, de controle sobre as pessoas, um partidarismo. São os mestres querendo ter razão, dominar sobre o grupo, formar seus próprios grupinhos. E Tiago então conecta esse pensamento aqui do capítulo 4 com aquilo que ele já tinha falado no capítulo 3, sobre a língua e a ambição. Então, quando Tiago usa aqui a expressão nos membros do vosso corpo, a que Tiago realmente está se referindo? Será que ele está se referindo
como no pensamento de Paulo em Romanos 7,23, que Paulo diz: vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Ou será que Tiago está falando de guerra entre os irmãos, os membros do corpo de Cristo? E a conclusão que a gente chega é que Tiago está falando com os dois, dessas duas causas, né? Porque, como a gente já estudou, Tiago, ele conhece bem a alma dividida, né? Ele falou no capítulo 1, versos 6 e 8 ao 8. E ele conhece o poder dos desejos humanos que leva ao pecado, como ele descreveu lá nos versos 13 ao 15 do capítulo 1. Mas Tiago também está profundamente preocupado com a divisão que existe entre os membros da comunidade. E a linguagem guerra aqui, para a gente se localizar, nos dois tipos de pensamentos. Por exemplo, Gálatas 5,17, Paulo vai dizer: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E ele usa a palavra guerra. Na nossa versão Almeida 21 fala aqui de luta, mas outra versão diz de guerra, porque a carne faz guerra contra o espírito. E Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11, ele diz: amados, exorto-vos, como a peregrinos estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então veja, Tiago está falando de algo real, uma luta que acontece dentro de cada pessoa e se manifesta em lutas na comunidade dos santos, né? Santos. Então, a solução para essa guerra interior, a gente precisa entender que não está no esforço humano. Como que eu faço cessar esta guerra dentro de mim que me leva a guerrear contra pessoas? Ela não está no meu esforço, mas na minha união com Cristo. Quando Tiago falou aqui a respeito de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele estava falando da sabedoria que vem de Cristo, a sabedoria que é o próprio Verbo encarnado. Então, a solução está na nossa união com Cristo. E Paulo também tinha esse tipo de entendimento, né? E aí a gente vê que Paulo e Tiago sempre estão em sintonia, né? Não há briga entre eles, não há conflito entre eles. Paulo declara em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então veja, as minhas atitudes não são propriamente minhas, mas são as atitudes de Cristo em mim. É assim que eu venço os meus desejos, é assim que eu vou parar de brigar com as pessoas, porque eu vou parar de lutar por algo que eu quero, porque eu não quero mais o que eu quero o que Cristo quer. Amém, queridos? Então, a guerra interior vai cessando progressivamente na medida em que nós nos apropriamos pela fé na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado. Amém? E então, aqui no verso 2, Tiago vai continuar e ele diz o seguinte: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Tiago então agora vai aprofundar a ideia do verso 1, e ele vai descrever um ciclo vicioso. Desejamos algo intensamente, mas não conseguimos, e essa frustração nos leva então a atos extremos de invejar e matar. E embora a palavra matar aqui pareça ser muito forte, né, para o contexto de igreja, já pensou, irmão matando irmão? Tiago pode talvez estar usando aqui de forma figurada
o ensino de Jesus, né? Quando Jesus diz que aquele que se ira contra o seu irmão se torna um assassino. E João também vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, quem odeia seu irmão é assassino. Então, Tiago pode estar usando isto aqui de forma figurada, matar de forma figurada, né? Para mostrar, queridos, até onde a inveja e a cobiça podem levar uma pessoa. Talvez não a um assassinato literal, e eu espero que não, mas uma morte de relacionamentos, a morte da paz entre as pessoas, a morte da comunhão entre os irmãos. Em Atos, capítulo 5, verso 17, nós vemos que a perseguição à igreja foi incitada pelos ciúmes dos líderes religiosos judeus. E quando ele fala aqui sobre inveja, a palavra traduzida por inveja aqui é a mesma palavra, a raiz da palavra zelo e ambição, que ele usou lá no capítulo 3. A inveja, que é o desejo de ter o que o outro tem, e a cobiça, que é o desejo excessivo por algo. Essas duas coisas se apresentam como forças destrutivas que alimentam as lutas e os conflitos. Em Marcos capítulo 15, no verso 10, quando Jesus está sendo julgado, nós vamos ver ali que uma das razões para os principais sacerdotes entregar Jesus a Pilatos, para que Pilatos crucificasse a Jesus, é atribuída à inveja. Eles olharam para Jesus, ficaram com inveja do ministério de Cristo, de como as pessoas estavam seguindo a Jesus. E então eles desejaram a morte de Jesus e pediram para que Pilatos crucificasse a Jesus. Então veja, queridos, aquilo que Tiago está dizendo aqui é muito sério. A forma como Tiago expõe o seu pensamento aqui, e não é um pensamento dele, é um pensamento dado a ele pelo Espírito Santo de Deus. Tiago vê as lutas e guerras como resultado de ciúmes, inveja e cobiça. E essas coisas, quando elas vão crescendo no coração da pessoa, pode sim, em última instância, levar à morte e à destruição. E quando a gente olha aqui para a carta de Tiago, e a gente não sabe se Tiago está falando de forma real ou figurada, mas a ideia de Tiago é que aqueles irmãos, se não tivessem ainda chegado a este ponto, poderiam chegar. Em outras palavras, queridos, algo verbal poderia se tornar físico. Você pode perceber que toda briga, ela começa com o quê? Com palavras. E aí os ânimos vão se exaltando até que um estende a mão e dá no outro. E o outro revida. E aí um que está vendo está de um lado de um, vai para cima, dois para cima do outro. Aí o outro vem e vai para cima e vai aglomerando. Então veja, queridos, Tiago pode estar falando tanto de violência real quanto de ódio mortal. E ele nos alerta que se nós não controlarmos os nossos desejos, esses desejos podem nos levar a comportamentos extremos, que serão totalmente prejudiciais. Agora, é interessante como Tiago vai colocando as coisas aqui. E ele conclui: vocês ficam fazendo guerra porque vocês não têm as coisas. E sabe por que vocês não têm as coisas? Nada tendes porque não pedis. Tiago chega a uma solução surpreendente aqui, não é? Ele está dizendo: olha, se vocês, em vez de ficar discutindo, tivessem ido a Deus, mostrando as suas ansiedades. E Paulo vai dizer: não estejam ansiosos por coisa nenhuma, antes
em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica, da intercessão e de ações de graças. E Tiago está dizendo, se vocês tivessem pedido para Deus aquilo que vocês realmente precisavam, se vocês tivessem colocado no altar os desejos dos seus corações, então certamente Deus teria dado a vocês. Mas vocês não pediram, vocês não oraram, vocês não buscaram a Deus. E por que vocês não buscaram a Deus? E a resposta é muito simples: porque eles não queriam a vontade de Deus. Você já teve medo de pedir algo para Deus porque você temia a resposta de Deus? Você pensa, eu vou pedir para Deus, mas Deus não vai me dar isso, então não vou nem pedir. É o que Tiago está dizendo aqui. Vocês querem tanto satisfazer o coração de vocês, que vocês não oram, vocês não querem saber o que Deus quer para vocês. Eles não buscaram a sabedoria de Deus, como Tiago havia recomendado. Eles estavam tão dominados pela ambição, que não conseguiam controlar essa ambição, parar e orar. Provavelmente você já passou por isso, você ficou tão agitado com alguma coisa, que você não conseguiu orar. E é o que Tiago está dizendo aqui, para! Você está vendo que você está indo para o lado errado, para, vai buscar a Deus. Mas ele continua, porque ele percebe que alguns estão orando. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então Tiago agora vai abordar a questão da oração. Como eu disse, ele reconhece que algumas pessoas, às vezes, oram. Algumas pessoas, às vezes, oram. Mas quando eles oram, e Tiago fala, a oração de vocês não é respondida, e o problema não está em Deus que não ouve a oração, mas o problema está nos motivos por trás dos pedidos. Então, uma lição aqui que Tiago nos dá, queridos: se nós orarmos somente para buscar satisfazer os nossos próprios desejos egoístas, e gastar, como Tiago diz aqui, gastar em prazeres, se nós não considerarmos a vontade de Deus, se nós não considerarmos o bem comum da família ou da igreja, as nossas orações se tornam vazias e não serão ouvidas pelo Senhor. O que Tiago traz aqui, queridos, é que a verdadeira oração, ela busca que a vontade de Deus seja feita. Não foi isso que Jesus ensinou na oração? Que quando nós orarmos, falarmos para Deus o que? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém, queridos? Então, a verdadeira oração, ela não busca a satisfação dos desejos próprios. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com os propósitos de Deus, na busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. Não foi isso que Jesus ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, orar com motivação errada é como pedir algo que Deus nos dê, e isso que Deus nos dará nos afastará do próprio Deus. E Deus, na sua sabedoria, jamais vai nos dar algo que nos afasta dele, que nos leva ao pecado, que nos prejudica espiritualmente. Então, o que nós precisamos ao orarmos é de humildade. E a humildade aqui leva a uma oração genuína, que vai colocar Deus no centro
da nossa vida e dos nossos desejos. Nós vamos destronar o nosso ego. Chegar para Deus e dizer: Deus, eu não sei o que eu preciso. O Senhor sabe. Mas a gente sempre quer ter razão, né? Por isso que é necessário humildade. Deus, eu não sei. Eu acho que eu preciso disso, mas eu não sei. O Senhor sabe. Então me dá aquilo que eu preciso. Amém, queridos? Se a gente pensar aqui que Tiago estava falando com os mestres que se levantam, né, por conta própria, os desejos deles eram o quê? Desejo de comandar pessoas, né? O desejo de poder, de partidarismo. O que eles queriam? Glória para eles mesmos. Não a sabedoria que vinha do Senhor, mas eles queriam ter glória. E suas orações, então, em vez de buscar a Deus, buscava alimentar suas próprias ambições. Eu já me referi aqui, volto a dizer, quando Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tudo aquilo que você pensa que precisa, peça para Deus, fala com Deus. Mas a promessa, ela tem condições. É preciso pedir com fé, é preciso não duvidar e, acima de tudo, ter motivos puros. A Sagrada Escritura nos ensina que toda oração aceitável, ela é feita em nome de Jesus. O que é uma oração feita em nome de Jesus? É só pôr as palavrinhas no final da oração, em nome de Jesus, amém? A oração em nome de Jesus significa que nós nos unimos a Ele, desejando aquilo que Ele deseja e, acima de tudo, desejando que com aquela resposta o nome dEle seja exaltado, que a glória do Senhor seja vista. E a Bíblia nos ensina que toda oração deve ser segundo a vontade de Deus. Então, queridos, mais uma pergunta: qual é o principal objetivo da nossa existência? O que você realmente quer alcançar até o último dia da sua vida? Os seus próprios desejos ou a vontade de Deus? É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: não, antes de eu morrer eu vou conseguir isso. Não é verdade? Não, eu vou lutar, eu vou batalhar e eu vou ter. Então a pergunta: qual é o objetivo da sua existência? Cumprir com os propósitos de Deus para a sua vida ou cumprir com os seus próprios desejos? Se nós escolhermos os nossos, nós ficaremos separados de Deus e entraremos em contenda com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Dá para entender isso, gente? E aí Tiago continua, e parece que ele vai apertando cada vez mais o cerco, né? E ele chega no verso 4 e ele diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. E Tiago usa uma expressão muito forte aqui, que a nossa tradução trouxe como infiéis, mas no original significa adúlteros. E não se trata de adultério físico, mas adultério espiritual. E Tiago, então, ele compara a amizade com o mundo com infidelidade a Deus. Veja, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Então, quando uma pessoa tem amizade com o mundo, ela tem amizade com quem? E é por isso que Tiago, ele vai usar aqui a metáfora do casamento.
E no Antigo Testamento a gente percebe que muitas vezes Israel é considerado como a esposa, né? E Deus o marido. Isso você pode ver lá em Isaías capítulo 54, verso 5, Jeremias 3:20, Deuteronômio 31:16, que vai mostrar justamente isso, Deus se colocando como marido e Israel como a esposa. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que a igreja é quem? A noiva de Cristo. Não é isto? Então veja, por isso Tiago está dizendo aqui que a infidelidade espiritual é retratada como adultério. E o pecado neste contexto não é apenas uma transgressão de regras, mas é infidelidade ao relacionamento com Deus. Isso revela algo muito profundo. A nossa relação com o Senhor, ela não pode ser fria, ela não pode ser distante. A gente vê assim, namoro à distância, né? Um mora aqui, outro mora lá nos confins do Juda, outra nação, e o relacionamento deles é palavras. Não é verdade? E muita gente é assim com Deus, né? Não passam de palavras. Um relacionamento de palavras 5 minutos por dia. Quanto tempo você passa em oração? Quantas vezes durante o dia você fala com Deus? Eu conheci um pastor que dizia: olha, eu não consigo ficar mais de 15 minutos orando, mas não consigo ficar mais de 5 minutos sem orar. E muitas vezes a gente faz aquela oraçãozinha, desculpe a expressão, aquela oraçãozinha de manhã, mais pedindo a bênção do que qualquer outra coisa, né? Ô Senhor, me abençoa nesse dia, me guarda, me protege, Deus me... E tudo que a gente quer. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é algo distante, não é algo frio. O relacionamento com Deus deve ser pessoal, tem que ser íntimo e marcado pelo amor. E é isso que Tiago diz, que pecar nesse relacionamento é ser infiel e ferir o amor. Então Tiago continua: porquanto quem quiser ser amigo de Deus se coloca na posição de inimigo de Deus. Então Tiago está afirmando aqui que amar o mundo é se tornar inimigo de Deus. Lá no capítulo 1, no verso 27, Tiago já havia dito que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é, em última análise, não se deixar contaminar pelo mundo. Quando a gente olha para as Escrituras, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 ao 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, uma coisa que é importante a gente entender aqui, que quando a Escritura está dizendo não ameis o mundo, não está se referindo ao mundo criação de Deus, mas ao mundo como um sistema de vida, de valores, que se opõe aos princípios de Deus, que insiste nos seus próprios caminhos, um modo de vida totalmente centrado no homem, oposto à vontade de Deus. A ideia aqui de não ameis o mundo é: não seja mundano, porque quando uma pessoa é mundana, ela não pode ser piedosa. Se a sua vida é dedicada às coisas deste mundo, não dá para dedicar a Deus. Quem fica se dedicando às coisas do mundo nesse sentido, Tiago diz, se torna inimigo de Deus. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10,
Paulo diz a respeito de Demas, que por ter amado o mundo, abandonou o ministério junto com Paulo. E ao falar de Demas, Paulo está ilustrando aqui aqueles que vivem segundo as normas deste mundo, aqueles que se dedicam exclusivamente às coisas materiais e acabam abandonando os propósitos de Deus. Então veja, queridos, que o problema não está nas coisas deste mundo, mas no coração que é dominado por estas coisas. E quando isso acontece, o mundo deixa de ser um instrumento e passa a ser Senhor de nossas vidas. E Jesus é muito claro quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. O que a Bíblia diz e nos ensina é que nós podemos usar o mundo para servir a Deus e ao próximo, tornando o mundo nosso servo. Dá para entender isto? Ou um parceiro, né? A gente usa as coisas deste mundo para abençoar pessoas, para glorificar a Deus. Mas se a gente permitir que Ele nos domine, Ele se torna um senhor tirano sobre nossas vidas e nos coloca em inimizade com Deus. E aí a gente chega à conclusão: ou o homem vive para Deus, ou ele vive para si mesmo. Não tem como viver para Deus e viver para si mesmo. Quando o Tiago fala de amizade aqui, queridos, hoje qualquer um é amigo, né? Você nunca viu, trocou uma palavra na internet: o meu amigo. Que amigo? Mas se a gente entender a amizade no contexto bíblico, no mundo antigo, era algo muito sério. Envolvia compromisso, envolvia fidelidade, envolvia um desejo de crescimento moral juntos, mútuo. E é essa ideia que Tiago está usando aqui para dizer que ser amigo de Deus e inimigo do mundo ao mesmo tempo não tem como. Deu para entender, queridos? Não tem como você ter um compromisso com Deus e ao mesmo tempo um compromisso com o mundo. Não tem como você ser fiel a Deus e fiel ao mundo. Não tem como você crescer moralmente com Deus e com o mundo. Tem que haver uma escolha, e essa escolha tem que ser exclusiva. Ser amigo do mundo significa declarar-se inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus, gente, é algo terrível. A palavra inimigo nas Escrituras, ela define o maligno, aqueles que são opositores a Jesus, aqueles que se opõem à carne. Inimigo é aquilo que a Bíblia se refere a Satanás. Ele é o inimigo. E Tiago está dizendo: se você amar o mundo, você se torna inimigo, você se torna como um maligno. Se você amar o mundo, você se torna um opositor a Jesus. E o que Tiago tem em mente aqui especificamente, ele está falando desse zelo, essa ambição, esse desejo de poder, de controle que leva às brigas, assassinatos, seja verbal ou real, né? Ele está falando de usar de palavras que humilham as pessoas, o desejo de dominar os outros. Então Tiago está dizendo aqui, queridos, que essas atitudes significam ser inimigo de Deus, pois são os amigos do mundo que praticam estas coisas. E a gente mais uma vez precisa lembrar que a nossa amizade com Deus, ela é só possível através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos reconciliou com Deus.
através da sua morte, Jesus nos reconciliou com Deus e nos tornou amigos de Deus. E é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do amor de Deus. Portanto, a ruptura, com o mundo não é um esforço moral isolado, mas é uma consequência natural da nossa união com Cristo. Talvez você já tentou dizer, não, eu vou abandonar isso, não quero mais, essa coisa do mundo, não quero mais, eu vou lutar contra isso. E você não consegue, não é verdade? Porque a vitória não está no seu esforço, está na sua união com Cristo. É Cristo que vence. E na verdade ele não vence, ele já venceu. Ele declarou, eu venci o mundo. Amém, queridos? E Tiago continua aqui, no verso 5. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúmes. E esse versículo é complexo, não é? Porque Tiago diz que a Escritura diz, mas a gente não tem esse versículo na Bíblia. E aí Tiago inventou? Não. Tiago formulou uma oração que corresponde ou que resume o sentido eterno de toda a Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, frequentemente Deus é descrito como um Deus zeloso, né? E a tradução desse zelo também pode ser ciúmes. Deus é zeloso, Deus é ciumento, mas não no sentido pejorativo, né, que hoje a gente dá a palavra ciúmes, mas sim uma paixão ardente por seus filhos, exigindo devoção total e exclusiva. Veja, para a gente entender aqui, Deuteronômio capítulo 32, e o verso 16 e 21, unindo os dois, diz assim: com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme. E o verso 21, provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. E aí a gente vai para o Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer o seguinte: pois tenho ciúmes de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo. E volto a dizer, a palavra ciúme é a mesma palavra de zelo, ok? Então, a ideia central aqui de Tiago é que o amor de Deus por nós, ele é santo e ele é zeloso. E por causa disso, Deus não aceita dividir o nosso coração com o mundo. Deus deseja a devoção total do seu povo. Você que é marido aqui, você gostaria de compartilhar a sua esposa com alguém? Claro que não. E assim Deus, como o nosso marido, Jesus, o noivo, Ele não quer nos compartilhar com o mundo. Deus quer exclusividade. E nós devemos então a Deus um amor que transcende a todo o afeto humano. O Espírito Santo que habita em nós, diz as Escrituras, é o penhor da nova aliança. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos santifica e nos capacita a viver para Deus. Por isso, quando nós nos envolvemos com o mundo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e resistindo à sua obra em nós. Dá para entender, queridos? Dá para entender isso? Então Deus exige exclusividade. Deus não aceita que a gente viva para Ele e para o mundo ao mesmo tempo.
E diante dessa exigência que Deus faz, surge uma pergunta: quem pode corresponder ao amor de Deus? Esse amor que não tem fim. Quem pode corresponder a este amor? E qual é a resposta? Por si mesmo? Ninguém. Mas aí Tiago acrescenta: mas Deus nos concede a sua graça. Embora essa exigência seja demasiadamente grande, ela vem acompanhada de uma graça abundante para podermos cumpri-la. Somente a graça divina pode nos capacitar a corresponder ao amor de Deus. Veja o que Paulo diz para Tito, Tito capítulo 2, versos 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, queridos? E é o que Tiago então conclui aqui no verso 6: todavia, ele nos dá a maior graça. Porquanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Veja, Deus não disse: me ame, corresponda ao meu amor. Se esforcem, lutem, façam o que der para fazer. É isso? Não, Deus não nos deixou sozinhos nessa luta. Ele nos concede, Tiago diz, maior graça. E essa graça, queridos, que Deus nos concede, é o poder para resistir à carnalidade que nós herdamos de Adão. Porque a gente tem sempre essa desculpa, né? Eu nasci assim, Adão pecou, o pecado entrou no meu coração e tal, né? A graça que Deus manifesta sobre nossas vidas nos dá poder para resistir à carnalidade que herdamos de Adão, de resistir aos fortes desejos que contrariam o Espírito Santo que em nós habita, além de nos conceder perdão quando nós nos arrependemos. Mas quando a gente pensa na graça de Deus, em receber a graça, a gente precisa entender que a graça tem uma característica: o homem não pode recebê-la até que se dê conta da sua necessidade e busque humildemente a Deus, rogando por ajuda. Tiago continua e ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. E Tiago está citando aqui Provérbios 3, 34, quando Provérbios diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, a Bíblia vai mostrar claramente aqui, queridos, Deus é contra os arrogantes, os orgulhosos. E a palavra grega aqui significa alguém que se mostra superior aos outros. Alguém que tem opinião exagerada de si mesmo, que despreza os outros e até mesmo a Deus. É aquele eu me garanto. Você já ouviu? Eu sei que você nunca falou isso, mas a Bíblia chama isso de orgulho. Um espírito de soberba e egoísmo é oposto a tudo aquilo que Deus quer criar nos seus filhos. Em Filipenses 2,3, Paulo diz: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que interessante. Você se acha humilde? Como você olha para as pessoas ao seu lado? Paulo diz: assim cada um considere os outros superiores
a si mesmo. Quando a gente olha para Jesus, queridos, Jesus, unigênito Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, Ele se esvaziou de si mesmo e vindo a ser servo. João capítulo 13 mostra ali momentos antes, de Jesus ser preso e crucificado. Ele estava ali na ceia com seus discípulos e Jesus então lava os pés dos discípulos, numa grande lição de humildade que censura todo tipo de arrogância. Agora, pensa nisto, queridos. Se o unigênito Filho de Deus se esvaziou e se tornou como servo, como Deus pode admitir que qualquer um dos seus filhos se exalte e se torne arrogante? E a humildade aqui, a gente tem que entender que não é apenas uma virtude, mas é a pessoa que reconhece suas fraquezas, seu orgulho próprio, seu desejo por prazer, e então se volta para Deus em arrependimento. Sabe, queridos, a gente não pode somente se arrepender do que a gente faz, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente é. Entendeu? Se arrepender daquilo que a gente é, porque a gente faz as coisas por causa daquilo que a gente é. E a gente tem que se arrepender do que nós somos, dessa fraqueza, desse orgulho, desse desejo por prazer. E então nós podemos receber a graça, porque a graça é concedida aos humildes. O orgulho impede o homem de reconhecer sua necessidade. O humilde sempre vai buscar a dependência de Deus. O orgulhoso confia em si mesmo. O humilde reconhece sua fraqueza e busca a ajuda do Senhor. Mas a coisa mais terrível sobre o orgulho é que se trata de uma coisa invisível. É algo que está no coração, que é aquilo que Paulo também vai chamar de altivez. E muitas vezes a pessoa, ela não enxerga essa altivez, esse orgulho, e ela pode aparentar que anda com a maior humildade, enquanto em todo momento essa mesma pessoa lá no seu coração tem um desprezo pelo seu próximo. Isso é orgulho. E esse orgulho, então, ele exclui a pessoa de um relacionamento saudável com Deus, porque ele não reconhece a sua necessidade, ele acaricia, a sua independência, e ele não reconhece o seu pecado. E um orgulhoso assim nunca receberá a ajuda do Senhor, mesmo porque ele nem sabe que precisa, porque ele se ama tanto a si mesmo que não consegue amar a Deus. A humildade, por outro lado, não é uma atitude de fraqueza, mas uma atitude de coragem, porque é necessário ter coragem para reconhecer que as batalhas contra o inimigo, elas não são vencidas pelo nosso esforço, elas são vencidas pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. A humildade, ela abre o caminho para nós nos aproximarmos de Deus, um privilégio que está aberto para todos os verdadeiros cristãos. Mas aqui a ênfase, queridos, é a perfeita humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que a se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. Portanto, a nossa humildade não é uma mera imitação da humildade de Cristo. Na verdade, é a nossa participação na humildade de Cristo. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, estamos, na verdade, confessando que nós não somos nada em nós mesmos,
E a nossa justiça não é alcançada pelo nosso esforço, a nossa justiça é a justiça de Cristo imputada a nós. E é por meio dessa justiça que nós podemos nos chegar ao Deus Santo. Amém? Dá para entender isto, o que é a humildade? Então, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, como eu disse, a gente vai continuar depois sobre a solução de tudo isto, que hoje a gente só viu o problema, né? Mas, querida, à medida que a gente vai vendo aqui a exposição de Tiago, e ele expõe que a raiz das guerras e divisões, né, a gente percebe que o problema não é meramente externo. O verdadeiro campo de batalha está no coração humano. As contendas, as invejas, as ambições, partidarismo, rivalidades que destroem relacionamento são apenas sintomas de algo muito mais profundo. Um coração que deseja mais a sua própria vontade do que deseja a vontade de Deus. Tiago mostrou aqui que a amizade com o mundo nos transforma em inimigos de Deus. O orgulho nos afasta da graça, a cobiça destrói a comunhão, a busca desenfreada pelos prazeres próprios rompe relacionamentos, divide a igreja e esfria a vida espiritual. Então, diante de tudo isso que a gente viu hoje aqui, eu quero fazer uma pergunta. Será que nós, e aí você leva para si mesmo, será que eu tenho alimentado guerras na igreja? Lógico que não com armas, graças a Deus, mas com palavras. Não com um punho cerrado, mas com um olhar de desprezo. Não com uma faca na mão, mas com palavras que cortam mais do que uma faca afiada. Essa é a grande questão para a nossa reflexão. Será que eu tenho alimentado guerras na igreja? E se você chegar à conclusão que sim, eu quero te dizer que nem tudo está perdido. Existe uma esperança. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a última palavra que a gente vê hoje aqui, nesse texto, não é condenação. A última palavra é graça. Onde o pecado abundou, diz as Escrituras, superabundou a graça. Onde existe orgulho, então Deus chama ao arrependimento. Onde há um coração dividido, Deus oferece restauração. E se você percebeu que tem sido um amigo do mundo, reconheça isto agora, porque a graça está disponível para mudar tudo isto. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver a solução. Hoje a gente viu o problema. A gente vai ver a solução, que é o caminho para a transformação. Mas hoje, queridos, eu quero finalizar te convidando a olhar para dentro de si e perguntar: qual é o objetivo principal da minha existência? Os meus próprios desejos ou a vontade de Deus? Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Para não perder o costume, falei bastante. Mas realmente eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você enxergue o problema, porque enquanto a gente não enxerga o problema, a gente não busca a solução. Então que você tenha visto realmente o problema e que a gente se aproxime de Deus dizendo: Deus, eu quero transformação. Eu preciso de transformação. Amém? Curve a sua cabeça por alguns instantes e fale com o Senhor.